pessoa, quando membro, quando servo de Deus, adquire 2 livros desse aqui, sai a R$80, porque o Teologia do Antigo é 50 e o Daniel é 30. Hoje, adquirindo os 2, vai ganhar R$10 de desconto e vai levar por R$70. Só faço isso na AD Cerrado Central. Essa é a 8ª característica. Muito bem. Vamos então para o estudo dessa noite. Você pode já preparar o dinheiro aí, preparar o Pix, que a promoção é grande. Daniel, ele tem a visão do chifre menor ou a ponta pequena entre os 10 chifres, a qual é aquele que possui o animal, dentes de ferro, unhas de metal, e tem autoridade, poder, capacidade, condição para destruir a tudo que está ao seu redor. A intensidade do poder do anticristo, no período em que estiver ocorrendo a grande tribulação, nós podemos considerar uma intensidade dividida em várias esferas. Primeiro, na esfera militar, ele terá o apoio das principais nações europeias, as 10 nações, os 10 chifres. Ele será o líder de uma religião apóstata, que nós vamos ver hoje, aqui mais à frente, que é compartilhada com a perspectiva apocalíptica de João, a qual João identifica esse sistema religioso apóstata por a grande Babilônia ou a grande prostituta, registrada em Apocalipse capítulo 17. E esta tem a aliança feita com o anticristo, e o anticristo vai ser o líder também religioso do período da grande tribulação. Os 10 reinos farão parte desse sistema religioso, que será um sistema religioso ecumênico e apóstolo. Porém, ao findar dos tempos da grande tribulação, os 10 reinos e as 10 nações, elas abandonarão a religião apóstata, e então ficará só o anticristo, o falso profeta, sem o apoio dos 10 reinos. Vamos ser as últimas horas da grande tribulação. A grande tribulação também, o anticristo nesse momento, ele vai punir, sentenciar a todos aqueles judeus que naquela hora confessarem a Cristo como Messias. A morte que serão sentenciadas os mártires de Apocalipse 7, que no Apocalipse 14 é declarado que eles vêm com palmas nas suas mãos, e no Apocalipse 7 fala que eles clamam por justiça debaixo do altar, e que também é registrado pelo número de 144.000, esses mártires serão mortos com morte cruel. Essas mortes que ocorrem hoje no mundo árabe, que são cruéis, a intensidade da morte que vai ocorrer com os judeus no período da grande tribulação, decretada pelo anticristo e seu exército, será muito mais intensa e muito maior. Agora temos que entender, pode passar já o próximo slide, temos que entender que a visão que Daniel tem é revelado para ele a extensão geográfica do Império
Império Romano. E aí eu coloco o mapa para apresentar a vocês toda a extensão que o Império Romano tem, que é justamente essa parte azul e a parte marrom. A parte marrom, os países que apoiam o Império Romano, e a parte azul, os países, é a região em que o Império Romano terá o domínio. No contexto profético de Daniel e Apocalipse, o Império Romano será a Roma ressurgida. Ou seja, o que quer dizer Daniel e Apocalipse com Roma sendo ressurgida? Que este império que dominava no período de Cristo, quando Cristo esteve cumprindo o seu ministério, e a igreja primitiva também, que já era um império muito forte, mas era um império arrogante, era um império opressor, era um império corrupto moralmente e religiosamente, era um império apóstata, e era um império que tinha na sua, vamos assim, característica máter o paganismo. Esse império será ressurgido, será fortalecido e retornará com muito mais força do que teve nos dias em que governou até aproximadamente 200 a 300 depois de Cristo. Agora, vejamos aqui que a característica dada em Apocalipse capítulo 17, versículo 7, pelo anticristo, pela besta que sai do mar, e esta besta, aquela que tem a aliança em Apocalipse 17 com a Babilônia, que é uma analogia da Roma, ou do Império Romano. Vemos em Apocalipse 17, versículo 7 escrito: e o anjo me disse, por que te admiras? E eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz. Quem é a besta que a traz? O anticristo, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Então a intensidade que João vê e que João interpreta, a visão que Daniel teve em capítulo 7 do animal terrível, João interpreta esse animal terrível e diz como é a característica desse animal terrível no Apocalipse 17, 7. João também diz, nos versículos 7 a 13 do Apocalipse capítulo 17, são ainda de difícil interpretação, e eles mostram como ocorrerá a restauração do futuro Império Romano. Vejamos aqui o que diz: a besta que viste foi e já não é. Ou seja, o Império Romano era, mas hoje não é. Na atualidade, hoje ele não é. Hoje ele faz parte de uma estrutura que, na verdade, nem é conhecida politicamente. Porque quando se fala de Roma, não se pensa em Roma, se pensa em Vaticano. E Vaticano é um país dentro de Roma. E Vaticano é um estado dentro de Roma. Mas quando se fala de Império Romano, está absorvido pela Itália, não é? Porque Roma pertence à Itália, mas não tem a pujança, o poder que tinha essa Roma do período de Cristo. Agora vejamos aqui o que Apocalipse fala. E irá a perdição, versículo 8. Provavelmente o anjo revela o Império Romano que existiu. Hoje, porém, já não mais tem
uma tal forma, de uma tal maneira, que todos os habitantes da terra admirarão-se com a sua força e com o poder político, social, econômico, cultural que vai ter o Império Romano, ao ponto de assombrar todos os habitantes da terra. Por isso, irmãos, eu vou parar aqui um pouquinho e vou combater os pós-tribulacionistas que estão por aí, e muitos, inclusive, infelizmente, por seguirem orientações errôneas, se infiltram em meio às nossas igrejas pentecostais, dizendo que a igreja passará pela tribulação, ou até que nós já estamos nesse período. Mas quer ver a prova de por que nós não estamos nesse período e a igreja não passará pela tribulação? Está aí a prova. Roma é conhecida hoje, irmãos? Não. Então, nós não estamos em grande tribulação, não estamos na tribulação e nem próximo de entrar, porque Roma ainda está, ó. Cadê Roma? Tem notícia? Né? Nos dias da grande tribulação, ela será potência. Itália, não vai falar assim Itália, vai falar de Roma. Não vai falar de Vaticano, vai falar de Roma. É preciso compreender o Apocalipse para não se vir a falar ou aceitar argumentos que são contrários ao que a Bíblia diz. Vamos em frente. A última expressão do Império Romano, o governo do Anticristo, Apocalipse 13, versículos 1 e 2, diz assim: pus-me sobre a areia do mar. Quem que pôs-se sobre a areia do mar? O falso profeta, o Anticristo, a besta que sai do mar. E vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres e 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo. Então, eu paro aqui e pergunto agora: você está vendo aqui agora que esse leopardo que Daniel viu como um dos animais, ele estará sendo uma das cabeças das cabeças. Apocalipse está interpretando Daniel para nós compreendermos a dimensão da visão de Daniel. E os seus pés como os de um urso. O urso também é um dos animais que Daniel viu na visão do capítulo 7. E a sua boca como a de leão, que é a Babilônia que Daniel viu no capítulo 7. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Para quem o dragão deu o seu poder, o seu trono e grande poderio? Para Roma. Entendeu agora? Então, Roma lidera nessa época junto com o Anticristo. Sim. Apocalipse capítulo 17, Apocalipse capítulo 13, e depois vamos lá chegar também na sua queda, a queda da Babilônia, Apocalipse 19. Vamos em frente. Pode passar. Vai passando, vai passando. Pode passar. Não, volta lá na pensa aí, da mulher. Isso. A queda da Babilônia. O Apocalipse capítulo 17 começa a apresentar, e João apresenta, a queda como sendo a queda da Babilônia. Mas esta Babilônia, ela é um sistema religioso, um sistema político e um sistema econômico. Quem está sendo simbolizado pela Babilônia? Porque a Babilônia era a nação do poder, do glamour,
da época de Daniel e João. E também João interpreta, e é interpretado escatologicamente, que esta Babilônia é Roma, porque Roma é o sistema religioso, é o sistema econômico e é o sistema político que estará por trás do Anticristo, liderando as nações, as 10 nações. Então, a característica dessa grande prostituta, e por que prostituta? Porque justamente trai a verdadeira religião, trai a Deus, é contra Deus e contra todos que usam e defendem e se intitulam cristãos. E ela está sentada sobre muitas águas, é o que João registra. As águas são símbolos de nações, de povos, de raças, de etnias. E isso significa que ela terá domínio nesse período. Com ela, os reis da terra vão se prostituir. Por que se prostituir? Porque vão se envolver no sistema que será conduzido por ela. O sistema, irmãos, é um sistema corrupto. E todo sistema corrupto, ele seduz aos bens mundiais. Porque é onde entra o dinheiro, é onde entra as posições, as facilidades, aonde entra a profanação, aonde entra a liberalidade, a libertinagem, e aonde os homens totalmente se entregam à luxúria desta grande meretriz, que vai ser uma religião, um sistema religioso, e um sistema político e um sistema econômico. Porém, o Apocalipse capítulo 17 fala, registra, que quando Cristo estiver descendo, próximo, vindo nos ares, ela cai. Aí ocorre a queda da Babilônia. Por quê? Porque as estruturas rompem com ela. Rompem com ela. E as estruturas que pode passar na próxima slide. E as estruturas que rompem com ela começam a ser vencidas, porque como eu li em Zacarias capítulo 14, o grande agir de Deus é que Ele vai causar, nesse momento próximo da batalha, uma confusão entre os exércitos que estiverem apoiando o Anticristo, aonde os homens sacarão das suas espadas e um lutará contra o outro. Os exércitos ficarão confundidos, e em vez de lutarem contra os seus inimigos, lutarão contra os seus aliados, e um matará o outro. Além disso, as pragas virão sobre os exércitos que estão apoiando o Anticristo, e eles perderão as pálpebras dos olhos. As pálpebras dos olhos ficarão, como lemos em Zacarias 14. Os olhos não irão mais enxergar, porque eles serão um cisco sobre os olhos, que deixarão eles cegos. Além disso, a boca ficará seca, e muitos morrerão naquele momento. Zacarias capítulo 13, ele vai mais à frente, diz o seguinte, que os corpos de soldados ficarão estirados sobre a terra, e se demorará 7 meses para recolher todos os corpos que ficarão sobre a terra. Agora entenda
será cantada e exaltada pela igreja. Vamos ver Apocalipse capítulo 17, para você compreender agora por que a igreja vai exaltar. Simplesmente porque a igreja, que é perseguida, agora vê e vai perceber a justiça vinda da parte de Deus. E aí o Apocalipse 19 diz assim, versículo 19, capítulo 19, versículo 1 ao 3, que é a queda da Babilônia. Diz assim: e depois dessas coisas eu ouvi. Quem ouviu? João. Uma grande voz de uma numerosa multidão do céu. Quem é essa numerosa multidão do céu? Eu não vou parar enquanto você não responder. Eu acho que aqui você ainda não entendeu. Quem é essa numerosa multidão do céu? Então tem pouca gente que pertence à multidão aqui. Quem é essa numerosa multidão do céu? Mas parece que você não está com confiança que é. Quem é essa numerosa multidão do céu? Não, não é assim. Eu estou aqui para saltar e pular e sair correndo, e você está aí, não, você não está com Covid, você é pentecostal. Quem é? Quem é? É você. Já era para você estar de pé pulando, saltitando, porque é você que vai estar lá. Parou para analisar isso? Aleluia. Eu estou lendo aqui um acontecimento que a igreja vai estar presente. Porque os verdadeiros e justos, quem são os verdadeiros e justos? São os seus juízos, porque ele julgou a grande prostituta, corrompeu a terra com a sua fornicação e vingou o sangue dos servos que estavam na mão dela. E novamente eles disseram: aleluia! E a sua fumaça subiu para sempre e sempre. E os 24 anciões, que representam a igreja, que simbolizam a igreja, e os 4 animais, que são quem? Os querubins, se prostrarão perante ele e adorarão aquele que está sentado no trono, dizendo: aleluia, amém, ao Deus de toda a terra. Então quer dizer que o anticristo terá poder, terá autoridade, esmagará as nações, irá esmagar as nações com o seu pé, como diz a visão de Daniel e como diz a visão de Zacarias. Porém, olha, Zacarias também diz: o Senhor virá com seu exército sobre os ares, pisará a planta dos seus pés sobre o monte das oliveiras. Nesta hora abrirá um vale de fronte a Jerusalém. Neste vale surgirá o vale de Rimon, aonde acontecerá a batalha do Armagedon. Esta batalha, os exércitos que vêm contra Jerusalém, as nações que vêm, serão vencidas pelo poder que sai da sua boca. Da boca de quem? Do Rei dos Reis, General dos Generais, Senhor dos Senhores. Aquele que na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele que seus cabelos são brancos como a neve, os seus olhos vermelhos como
a luz e o fogo. Os seus vestidos límpidos e brancos de linho fino, os cabelos brilhando brancos como a neve, o cinturão da justiça, a espada sai da sua boca, que é a palavra. E nesta hora, anticristo e falso profeta serão vencidos, derrotados. Mas interessante aqui, irmãos, não morrem, serão derrotados, consumidos, mas mantidos vivos, para serem lançados no Geema, o lago de fogo e enxofre. Eles inaugurarão o lago de fogo e enxofre. E esse é o primeiro julgamento, e essa é a primeira condenação. Após esse primeiro julgamento, essa primeira condenação, aí chega a hora do dragão, que é o próprio Satanás, que no Apocalipse capítulo 19 e no Apocalipse capítulo 20 é indicado como o dragão. Ele será sentenciado. Por que você vai julgar? Porque já está condenado. Mas será sentenciado, receberá a sentença, será lançado no lago de fogo ardente, junto com o anticristo e o falso profeta. A tríade satânica estará ali. Agora, entramos no juízo final. Esse momento que Daniel registra em Apocalipse, Daniel 7, versículos 9, 10 e 11. E Apocalipse registra no Apocalipse capítulo 20. Após ocorrer a guerra de Gog e Magog, e após a primeira ressurreição, antes que ocorra a segunda, Satanás é solto para enganar as nações, que é a guerra de Gog e Magog. Aí depois é sentenciado, e aí vem o último acontecimento, o derradeiro acontecimento, o juízo do grande trono branco. Esse juízo, todas as nações da terra estarão presentes. A Bíblia diz que o mar dará os mortos. Então, nem o morto deixará de comparecer à presença do trono. O trono, a Bíblia diz que não achou-se lugar para a presença dele. Então, ele não tem um lugar definido. Ficará entre os ares. Mas a Bíblia diz que as nações irão até a presença dele. Nessa hora, o julgamento das nações, a igreja, conforme Daniel apresenta, estará sentada nos tronos, ao redor do trono do Cordeiro, para ser testemunha do juízo final. O trono branco será o trono em que os livros e o livro da vida, aonde tudo o que todos os pecadores e iníquos da humanidade praticaram está registrado, serão abertos. E nesta hora, todas as nações, todos os pecadores da face da terra, até os que morreram,
que são aqueles que serão ressuscitados em segunda ressurreição. A primeira ressurreição para a vida eterna, a segunda ressurreição para a vergonha eterna. A primeira ressurreição para contemplar a glória, a segunda ressurreição para contemplar a condenação. A primeira ressurreição para estar com Cristo, a segunda ressurreição para ser afastada de Cristo. A primeira ressurreição para receber a coroa, a segunda ressurreição para receber o inferno. A primeira ressurreição para ser chamado pelo nome e receber um novo nome que estará gravado na coluna do templo do meu Deus. A segunda ressurreição para ser chamado o nome e ser apresentado toda a prática do mal que praticou e receber a condenação do juízo eterno, que é o lago de fogo ardente. Agora, entenda aqui. Alguém me pergunta: como julgará todas as nações? Então durará dias, horas, anos para julgar toda a terra? Não. Na mesma hora, no mesmo segundo, no mesmo momento, como se fosse aberto naquela hora a consciência de cada um e começasse a ser apresentado toda a prática, o horário, o dia e como que praticou. Mas Jesus não poderia dar a sentença de condenado sem justificar a condenação? Poderia, mas ele é justo juiz. E ele vai dizer o porquê você está indo. E ele vai apresentar toda a prática do pecado que praticou, todo o mal que praticou, toda a iniquidade que praticou. Depois que todos viram, irão ouvir o que as virgens que não eram prudentes ouviram: apartai-vos de mim, porque não vos conheço, para o fogo eterno. Nessa hora serão sentenciados. E alguém me pergunta: mas e o inferno? A Bíblia diz que o inferno, a morte e o inferno não existirão mais, porque o inferno é o Hades, e o Hades é o estado aonde os corpos dos ímpios estão neste momento aguardando a segunda ressurreição para o juízo final. Então não tem o porquê existir. E a morte como estado também não tem mais porquê existir. Aí alguém me pergunta: mas se eles estarão no fogo eterno, o corpo será um corpo inflamável? Não. Porque se fosse um corpo inflamável, não sentiria dor. Mas a grande intensidade do Apocalipse, capítulo 20, do juízo do trono branco e a condenação de ser lançado no lago de fogo ardente, é que arderá continuamente, ou seja, a sensação térmica do fogo queimando o corpo será eterna. A dor de alguém que é queimado pode ser que
5 minutos? 10? Às vezes até muito menos. Agora, eu quero falar para você que no inferno, lá no lago de fogo ardente, a dor de queimado, o corpo sentindo o calor, o corpo sentindo a queimadura, o corpo sentindo os sintomas, os impactos de ser queimado eternamente, dia e noite, noite e dia. E a Bíblia diz que venderá com enxofre, ou seja, o fedor, o aroma insuportável. O grito, imagine, todos gritando ao mesmo tempo, o grito de pavor, o grito de agonia, o grito da angústia, o grito do pavor, o grito do terror. Não haverá água para tirar o calor, não haverá comida, só haverá dor, sofrimento, angústia, ranger de dentes e clamor de dor e de opressão. Todo o mal estará presente, todos os malignos estarão presentes, todos os anjos decaídos estarão presentes, ou seja, todos os demônios no mesmo lugar. Anticristo, falso profeta também, e o próprio Satanás também. Agora imagine o que será o lago de fogo ardente. O Apocalipse, ele não apresenta os julgamentos, e eu vou falar algo aqui muito sério agora, para ficar gravado na mente de cada um essa noite. O Apocalipse não apresenta os julgamentos para demonstrar a intensidade do mal que há de vir. O Apocalipse apresenta os julgamentos para servir de um alerta, para que a igreja possa se despertar, para que as pessoas possam se acordar do sono e dizerem: ainda dá para mim sair dali, ainda posso ter um nome no livro da vida, ainda posso ter direito à eternidade, ainda posso ter a oportunidade de meu corpo ser um corpo de glória, ainda posso ter a oportunidade